Hebreus capítulo 11. Você conhece bem a história de Abraão. Quero considerá-la rapidamente conosco hoje. Antes de ler o texto, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 19. Depois também Romanos capítulo 4. Eu não sei se alguém aqui vai se identificar comigo nesta dificuldade. Mas eu quero fazer isso de uma forma positiva, perguntar de uma forma positiva. Quem são os irmãos aqui presentes ou que estão assistindo online que gostam de esperar? Eu vou fazer por escalonamento para você não ficar muito constrangido. Quem não tem dificuldade de esperar alguma coisa por até 1 hora? Não reclama, até 1 hora, quem consegue? Tem aqui 2, 3, alguns mais. Deus abençoe vocês, por favor. Depois eu quero a unção da esperança. 1 hora, 2 horas. Alguém consegue ficar até 2 horas sem reclamar no aeroporto, esperando o médico atender? Não sei o que os médicos têm, porque eles sempre atrasam. Se tem algum presente aqui, me perdoe, mas isso faz parte da classe. Né? Escrevem com letra feia e fazem a gente esperar. 2 horas, alguém? 2 horas? Olha lá, tem lá alguém. Acima de 3 horas, alguém? Olha, lá em cima tem. Mas não estou falando de esperar nenê, estou falando de esperar assim, outra vez. Nenê tem que esperar 9 meses, certo? 3 horas, dá para esperar? 4? Mais uma. Irmã, depois a gente conversa. Preciso saber o que está acontecendo. Olha, eu não sei, a seu respeito, eu já entrei no primeiro grupo. 1 hora é difícil demais esperar. Nós somos uma sociedade que está sendo chamada aí a sociedade apressada, né? A sociedade digital, principalmente. A tecnologia nos trouxe possibilidades que nós não tínhamos antes. E agora a gente começou a acostumar com isso e eu acho difícil encontrar. Normalmente eu paro na 3, aqui foi 4 horas. Encontrar alguém que consiga esperar mais do que isso, porque tudo tem que ser na hora. Nós queremos tudo e queremos agora. Não é só que nós queremos agora. Nós somos a chamada Fast-Paced Society, né? A sociedade acelerada, que tem que fazer tudo muito rápido. Você escuta muitas pessoas, eu faço mentoria de carreira, e as pessoas, muitas delas chegam falando assim, meu dia precisa ter 36 horas. Então eu digo assim, então liga para o céu e diz, Senhor, o Senhor errou na conta, eu não posso viver só com 24, eu preciso de 36. Mas aí normalmente eu faço uma outra pergunta, me diga o que você quer fazer nessas 12 horas a mais. Eu faço encaixar nas 24. Isso não é mágica, isso foi assim que nós fomos criados para ter um ritmo, nós fomos criados com necessidades de descansar, de repor energias, etc. Mas não, nós queremos otimizar, nós não gostamos de processos, É só os judiciais, quando for para ganhar alguma coisa do governo que ele não, né, cobrou a mais, mas processos, aquelas ações coordenadas para você chegar a um objetivo, a gente não gosta disso, porque processos envolvem 3 coisas fundamentalmente. Processos envolvem tempo, intencionalidade e método. Você precisa agir com intenção para conseguir alguma coisa, e leva tempo. Essa semana eu estava assistindo com a Leia lá um programa desses de culinária. Programas de culinária são ótimos, você não gasta, mata à vontade, dá lombriga, mas você continua com fome. Mas é legal assistir. Estava assistindo lá, tinha um sujeito fazendo pizza. Bom, agora nós vamos aprender a fazer pizza, então vamos assistir. Primeiro que o programa levou uns 20 minutos, é muito para fazer uma pizza, mas o pior não é isso. Ele começava a fazer, botava a massa lá e dizia assim, agora nós temos que esperar 1 hora. Ele, lógico que não esperava, passava o reloginho, daqui a pouco voltava lá, agora você faz mais isso, agora você vai esperar mais 2 horas. Quando chegou na terceira espera, eu falei, Leia, liga para o Disque Pizza, e a gente em 15 minutos tem uma aqui. Porque se eu fosse comer essa pizza depois do culto de domingo, eu tinha que começar a fazer na sexta-feira, não dá, eu não consigo isso. Não é razoável você esperar 3 dias para fazer uma pizza. Não dá. A gente não quer isso. A gente não aceita isso. Você já percebeu as pessoas no trânsito? Elas estão ali no semáforo e estão ali, tem que pegar o telefone, tem que pegar alguma coisa, porque não dá para esperar nada, a gente não quer. Só que tem um problema, e esse é o maior dos problemas, em relação a essa aceleração. Nós transferimos essa mania de não querer processo, de não querer espera, de não querer absolutamente esperar nada para todas as áreas da vida, inclusive nossa caminhada com Deus. Mas por mais tecnologia que a gente desenvolva, por mais que a gente consiga acelerar o processo ou eliminar alguns processos, a caminhada com Deus vai continuar necessitando de tempo, metodologia e intencionalidade. Deus não vai mudar o sistema por causa da nossa tecnologia. E isso é um grande problema. Charles Swindoll diz assim que
Ele diz isso que vai aparecer aí, assim que aparecer. Eu acho que eu vou desistir daqui, vocês fazem aí, pode ser? Eu acho que nós pegamos a errada aí, mas não tem problema. Acho que eu passei uma outra hoje, acho que veio a outra. Não tem importância. Está vendo? Não, isso não tem a ver com esperar, tem a ver com trocar o arquivo. Tá bom. O Charles Swindoll diz assim: nós não gostamos de esperar, mas é enquanto esperamos que Deus faz o melhor de sua obra em nossas vidas. Ele tem razão. E Abraão aprendeu isso. E sabe como é que Abraão aprendeu isso? Esperando. Abra então, você já está com o texto aberto, abra Hebreus capítulo 11. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito de Abraão. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11, 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram por fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, talvez teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Um texto absolutamente extraordinário, né? Agora vai para Romanos capítulo 4. Paulo faz alguns comentários a respeito do mesmo personagem. E ele fala alguma coisa que é notável. Sempre ele fala. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Eu gosto da revista atualizada que traz Abraão, esperando contra a esperança, creu. Tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Ele esperou porque confiava que aquele que fez a promessa era fiel para cumpri-la. Agora, irmãos, quando nós lemos esse texto, ou mesmo quando nós lemos a narrativa detalhada da vida de Abraão em Gênesis capítulo 12 em diante, nem sempre a gente faz, ou não presta muita atenção em alguns detalhes da linha do tempo de Abraão. A narrativa de Gênesis, nós vamos ler, depois você pode analisar isso com mais calma, mas a narrativa de Gênesis, a partir do capítulo 12, ela vai colocando a idade que Abraão tinha em alguns momentos. E isso é interessante para nós entendermos o quanto tempo levou esse processo. Deus fez uma promessa, ele já tinha chamado Abraão antes de Gênesis capítulo 12, nós entendemos isso por Atos capítulo 7, ele já tinha chamado Abraão, alguns dizem talvez uns 15, 20 anos antes de Gênesis 12. Mas começando a partir de Gênesis 12, você vai encontrar ali, quando ele tem 75 anos e está lá em Harã. E aí embaixo você vai ter, isso se você tiver olhos de lince, obviamente, para você conseguir entender ali, enxergar ali, mas eu acho que você vai conseguir. Não, aqui até que está bem, é que eu que estou olhando ali para frente, né? É que eu estou naquela outra fase que eu já falei para vocês, né? Eu estava percebendo essa semana que eu já tenho mais amigos no céu do que na terra, acho que eu estou ficando velho, eles estão indo e eu estou ficando, não sei o que está acontecendo.
Mas a partir de Gênesis capítulo 12, quando ele tinha 75 anos de idade, ele recebe a promessa, a confirmação daquela promessa. Você vai ter uma terra, eu vou te dar uma terra e vou te dar uma herança. Aliás, uma descendência. A herança era a terra e a descendência. Não adianta você ter terra se você não tem para quem passar essa terra. Então ele ia receber também uma grande multidão. Eu não tenho dúvida de que Abraão creu. A Bíblia fala que ele creu. Referindo-se a esse episódio, é que Hebreus 11 diz, ele creu e saiu para uma terra. Isso já era uma coisa muito, muito notável. Imagine a conversa dele com Sara. Bem, Mo, não sei como é que ele chamava Sara, né? Mozão, não sei como é que ele chamava, mas Sara, vamos começar pelo Sara. Sara, a gente vai mudar. É mesmo, baby. Talvez ele chamasse Abraão de baby. É mesmo, é. E nós vamos para onde? Ele diria assim, eu não sei para onde nós vamos. Não, mas como assim? Eu não sei. Não, a gente vai para onde Deus mandar. Mas onde Deus mandou, eu não sei. Mas tem mais uma coisa, Sara, você vai engravidar. Só que ela tinha 65 anos nessa época e era estéril. Talvez ela tivesse pensado, isso aqui é minha imaginação, o texto não diz isso. Talvez ela tivesse pensado, tá bom, ir para onde a gente não sabe, dá para aguentar. Mas ter filho a essa época, e eu sou estéril, mas vamos lá, saíram. Só que tinha um problema com essa promessa. Aliás, não vou dizer que isso é um problema, a promessa de Deus nunca tem problema, mas é para nós um problema. Que acontece com as promessas que nós recebemos de Deus. Deus disse o que ele ia fazer, mas Deus não disse quando ele ia fazer. Agora, as mães vão entender isso melhor, ou as mulheres vão entender isso melhor, ou aquelas que eventualmente não podem ser mães por qualquer motivo. Naquela época, ser estéril, uma mulher que não podia dar filhos, trazia uma carga muito grande, muito forte, ruim. As pessoas entendiam erradamente, a não ser em alguns casos específicos, quando Deus dizia isso de propósito, falando objetivamente. Não ter filho não significa que Deus amaldiçoou aquela mãe, ou aquela mulher. Mas eles pensavam assim. Então ela carregava esse estigma com ela. Já carregou isso por 65 anos, talvez já tenha se acostumado a isso. Abraão ainda tinha uma situação um pouco mais, não sei se mais complicada, mas o nome dele, sabe o que significava? Abrão significa pai exaltado. Então, ele está com 75 anos, ele chega na farmácia para comprar um band-aid para Sara e o balconista conhece ele. Então, ele, pois não, pai exaltado, o que o senhor quer? Eu quero um band-aid. Aí, um dia, você sabe como é que é atendente de farmácia? Eles gostam são curiosos, gostam de saber coisas da nossa vida que não lhes interessam. Mas um dia ele poderia perguntar, pai exaltado, quantos filhos tendes? E o pai exaltado diria, nenhum. Ele era o pai exaltado de filho nenhum. Pior que mais para frente, Deus vai mudar o nome dele. Agora, se você chama pai exaltado e não tem filho nenhum, e Deus fala assim, nós vamos no cartório mudar o seu nome, eu pediria, Deus, mude meu nome para qualquer outra coisa, mas tira o pai do nome. Mas aí ele muda de pai exaltado para pai de uma multidão. Ficou pior. E o homem tinha que carregar isso. Agora, o ponto aqui é, Deus disse, você vai ter um filho, ele creu. Deus disse, você vai ter uma terra, ele creu. Mas Deus nunca disse até um ano antes de acontecer quando que isso ia acontecer. E esse é o nosso problema, irmãos. Pelo menos o meu. Talvez a gente não tenha tanta dificuldade de esperar no Senhor. Mas esperar o Senhor, aí a coisa é diferente. Sim, eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai cumprir. Eu creio que Deus é capaz. Eu sei o que Ele já fez. Mas por que Ele não fez ainda? 75 anos, e aí a coisa vai andar, a vida vai andar, como a de todo mundo anda. E você sabe que tem um episódio lá quando a Sara resolveu falar, não, olha, eu acho que a gente entendeu errado. Deus não fala, isso não está escrito, eu só estou imaginando o que é que ela pensou. Deus falou que você ia ter um filho, não falou que o filho ia ser meu. Então, como é comum na cultura daquele tempo, pega aqui a minha escrava e tem um filho com ela, barriga de aluguel, você vai ter o filho com ela, e o filho vai ser meu, e segue o barco. Mas não era isso. Uma vez já tinha passado 11 anos de quando Deus tinha dado em Harã aquela promessa. E aí, passa mais um tempo ainda, e dali 11 anos, Deus volta a falar com eles, e só aqui, 24 anos depois, só nesse episódio, quando ele tem 99, e Sara tem 89, é que Deus diz assim, agora eu vou pôr data. Daqui um ano você vai ter um filho. Agora imagine Sara. Sara sabia que não podia ter filhos. Daí ela escuta uma promessa, você vai ter.
E não vai ser um filho, você vai ter uma multidão de descendentes. Só que ela tinha 65 anos. Ela morreu com 137, ela estava na meia-idade. Dá para encarar a ideia da maternidade na meia-idade. Agora ela está com 89. E agora, o próprio Abraão, isso está em Romanos capítulo 4, não tem mais capacidade física de reproduzir. Ele tem 99, ela tem 89, e Deus fala assim, agora você vai ter um filho. Aí ela ri. E ela é, inclusive, repreendida por isso. E você fala assim, essa Sara não tem fé. Não é mulher assim do círculo de oração. Onde já se viu dar risada? Gente, ela estava com 89 anos. Fazia 24 anos que ela tinha ouvido a promessa. Talvez aquilo que ela mais desejasse na vida. Agora tem a data. Mas agora não dá mais. Como é que eu vou ter filho nessa idade? Mas o que acontece um ano depois? Um ano depois, tem um choro de bebê na tenda de Sara. E ela está amamentando um filho. Bonita a história, né? É linda. É espetacular a ação de Deus, miraculosa. Deus vai fazer isso em outros descendentes. A Rebeca, que vai casar com Isaac daqui a pouco, vai ser estéril também, vai acontecer a mesma coisa, muito parecida. E Isaac vai orar 20 anos para que ela engravide. As promessas de Deus nem sempre vêm com data marcada. E esse é o nosso problema. A história continua. E Isaac vai se casar aos 40 anos. É certo que você pode dizer que Abraão tem já um filho aí, porque nasceu Ismael, mas esse não é o filho da promessa. Esse não é o filho que estava previsto naquela aliança que Deus fez. Não tem nada a ver com isso. O filho da aliança, o filho da promessa é Isaac. Ele tem 40 anos. E cadê a grande multidão? Agora ele pode dizer na farmácia, agora você não pode mais me zoar, porque agora eu sou pai. É mesmo pai de uma multidão. Qual é o tamanho da sua multidão? Quando chega aquele domingo, naquela macarronada assim, em volta daquela mesa de madeira que você tem lá no alpendre, que a gente junta a turma, quantos se juntam ali? Bom, junta o meu servo, veio o Eliezer, veio não sei quem. Não, filho seu, Mas cadê a multidão? Eu não sei, mas Deus falou que eu vou ter uma multidão. Olha, para piorar, ainda não está na sequência aí. Bom, está no meio desses 40 anos, provavelmente. Acontece aquilo que a gente leu lá em Hebreus. Tem pelo menos um filho. Aí Deus faz o quê? Capítulo 22. Toma teu filho. E para não ter dúvida, porque ele podia pegar o Ismael, Sara teria dado alegremente o Ismael para o sacrifício. Ela não teria nenhum problema com isso. Não, mas para não ter dúvida, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e me oferece em sacrifício. E agora? Olha, se já deve ter sido difícil para Abraão dar a notícia para Sara que eles iam mudar para sabe-se lá onde, como é que ele ia dar essa notícia para Sara agora? Sabe o nosso filho, a quem nós amamos, ele podia falar no plural, o nosso filho, a quem nós amamos, nosso único filho, agora Deus pediu para sacrificá-lo. Tem uma lenda judaica antiga, isso não é canônico, nós não podemos afirmar isso, mas há uma lenda judaica antiga que afirma que Sara teria morrido ao ouvir a notícia. Talvez não seja verdade, mas dá para imaginar como ela se sentiu ao ouvir isso. Espera, eu esperei 25 anos, já que é para falar de esperar, não espera. 25 anos eu esperei, agora veio, e o senhor vai tirar? Abraão, aqui em Romanos capítulo 4, é chamado então de o pai daqueles que creem, né? Ou o pai da fé, como alguns traduzem. Eu sempre achei muito difícil encaixar essa história de pai da fé, ou pai dos que creem, ao ver, nós não estamos falando aqui dos deslizes de Abraão, nós não estamos falando, a não ser desse caso de Agar, porque ele aceitou, ele concordou, embora a ideia foi de Sara, mas ele aceitou, e ele como líder deveria ter dito talvez não, etc. Tudo bem, mas eu não entrei nos detalhes dos problemas que eles viveram. Há vários deslizes de Abraão. Como é que um cara desse pode ser chamado de pai da fé? Agora, quando eu olho para essa linha de tempo, quando eu olho para esses processos, eu começo a entender algumas razões por que Deus o chama assim. Em primeiro lugar, Abraão não começou como o pai da fé. Ele terminou como o pai da fé. Sabe quem era Abraão e quem eram os familiares de Abraão antes desse pedaço aí? Eles eram idólatras. Estavam lá em Ur dos Caldeus, e citando novamente uma lenda judaica que dizia, os antigos diziam que Terá, ele inclusive era um sacerdote, talvez até um vendedor de ídolos, de imagens lá em Ur dos Caldeus.
Então, Abraão, antes do capítulo 12 de Gênesis, alguns anos antes, provavelmente ele também participasse da idolatria, do paganismo. Lá em Ur dos Caldeus havia lá uma deusa lua, que chamava Sin, S-I-N. E eles faziam torres lá em homenagem a ela, então provavelmente eles eram adoradores dele. Esse cara, que acabou de sair do paganismo, que acabou de sair de uma situação completamente anti-Deus, começa a caminhar com Deus. Agora presta atenção nessa palavra, é importante, ele começa a caminhar com Deus. Recebe uma promessa, 25 anos depois, o cumprimento dessa promessa, e alguns anos depois do cumprimento, Deus fala, olha, agora eu quero ele de volta. Sabe o que acontece nesses 25 anos, e mais alguns, até que Isaac seja pedido em sacrifício? Processo. Espera. Tempo. Método. Intencionalidade. Deus trabalhando no coração de Abraão e de Sara. Do mesmo jeito que, possivelmente, Deus esteja trabalhando no meu coração e no seu coração enquanto você espera. Eu não sei o quê. Pode ser muita coisa que você está esperando. Eu não sei o que você está esperando. Talvez você está esperando a conversão de um filho, por quem você ora desde que nasceu. Ou alguém que se disse convertido, salvo e abandonou a fé, ou pelo menos abandonou a igreja. Talvez você ora pela restauração do seu casamento, pela conversão de um cônjuge. Talvez você tenha uma situação financeira incrivelmente difícil há muito tempo. Eu não sei por que causas você ora e por que coisas você espera. Não sei que dia vai acontecer, eu não tenho nenhuma palavra de Deus para dizer, eu decreto, determino que daqui 3 dias vai resolver. Eu não posso dizer isso. Se eu dissesse, estaria mentindo. Poderia fazê-lo para ganhar alguma proeminência, mas isso não seria sábio e não seria piedoso. Portanto, eu não posso te dar nenhuma garantia de quando vai acontecer. Eu não sei se hoje Deus chamou você aqui, ou você acessou esse vídeo, seja ao vivo, talvez você está assistindo esse vídeo muito tempo depois que a gente falou isso, e Deus está usando isso para te reavivar alguma promessa que Ele tenha dado. Eu não sei se hoje é a data a partir da qual você vai dizer, a partir de hoje é eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, fazendo com que a gente possa sair de uma situação como foi Abraão, de total paganismo, a ser o pai daqueles que creem, ainda que isso leve 25 anos. E que Deus vai trabalhando em nós para que nós sejamos hoje melhores do que éramos há 25 anos atrás. Onde você estava há 20 anos, ou há 10 anos, ou há 15? Talvez o tempo que você está esperando essa bênção acontecer. Onde você estava? Você consegue, talvez olhando-se no espelho, ver diferenças positivas que o tempo que você esperou está causando. Eu sei, é mais fácil, em relação ao tempo, é mais fácil a gente olhar aquilo que a gente não tem mais. Não tenho mais a mesma disposição, não tenho mais a mesma energia, não tenho mais a mesma saúde, não tenho mais o mesmo salário, é mais comum a gente olhar para o chamado copo meio vazio do que o copo meio cheio. A verdade é que, apesar das circunstâncias, ou no meio de todas elas, o Deus de Abraão trabalhou na vida dele de maneira a transformá-lo. Ele é muito melhor agora. Só para você ter uma ideia se ele é melhor ou não. Quando Deus diz assim, entregue o seu filho, sacrifique o seu filho, o que é que ele faz? Na manhã seguinte, ele pega alguns servos, pega todos os apetrechos para fazer um sacrifício. Eu imagino que Isaac sabia do que isso se tratava. Eu imagino que ele tenha participado de muitos sacrifícios com o pai, talvez ajudando o pai a montar o altar, assistindo aquele holocausto que estava sendo feito. Abraão era um homem do altar. Toda hora você vê ele edificando um altar por onde está. E aí eles vão caminhando, e 3 dias de viagem, quando está chegando mais próximo do lugar, ele fala, para mim, uma das maiores declarações de fé de toda a Escritura. Ele fala assim para os servos que estão com eles. Olha, vocês fiquem aqui, porque nós vamos lá no monte, e tendo adorado, nós vamos voltar. Agora, espera, como assim? O que ele ia fazer no monte? Ele não ia sacrificar o filho? Ele não tem Gênesis 22 escrito, não tem Hebreus na Bíblia dele ainda. Aliás, ele não tem nem Bíblia. Abraão tinha uma frase de Deus a cada 10 anos. Era nisso que ele cria. Agora Deus fala para ele, você vai entregar, e ele fala, eu vou entregar. E ele fala para aqueles seus servos, nós vamos adorar,
e nós vamos terminar de adorar e nós vamos voltar. O que significa isso? Significa que ele considerava que Isaac voltaria com ele. Como? Hebreus explica. Sabe como? Porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Agora, ele nunca tinha ouvido falar nisso. Ele nunca tinha visto uma pessoa ser ressuscitada. Não tem nenhum relato de ressurreição na Bíblia até aquele ponto. Só tem uma coisa que explica isso: fé. É isso que Hebreus fala. Hebreus diz que ele cria nisso. E, inclusive, diz que, figuradamente, foi isso que aconteceu. Porque ele efetivamente entregou Isaac. Você sabe como é que foi. Ele não precisou degolar o seu filho, que era o que ia acontecer. Quando ele pega o cutelo para fazer isso, a voz do céu vem, para. Não precisa. Ali tem um substituto. Mas ele estava pronto para fazer e figuradamente o fez. O que leva um homem que esperou 25 anos por isso, ter coragem de ter uma atitude como essa? Você veja como o processo foi valendo a pena. Você veja como o processo foi modificando e moldando quem Abraão se tornaria. Sabe que nós temos ainda mais algumas informações sobre a idade e a vida de Abraão. Isaac se casou quando ele tinha 40 anos, portanto Abraão tinha 140. E aí, como a sua esposa, Rebeca, era estéril também, não podia ter filhos, ele orou. Esse é outro texto interessante da Bíblia, que a gente fala assim: Isaac orou por sua esposa e ela concebeu. Então a gente fala, ele orou hoje. No dia seguinte, ela foi fazer o teste do pré-natal, estava grávida. Não foi no dia seguinte, foi 20 anos depois. Abraão estava vivo nesse tempo. Porque Abraão morreu com 175 anos. Então você imagine Abraão. Olha, se até hoje é assim, todo avô futuro, ele não é avô ainda, ele é só sogro. Todo sogro bota uma pressãozinha nos filhos. Eu acho que eu sou o único que está fora dessa regra. Eu não estou com muita pressa. A minha esposa, com quanto faz a minha parte. Então, todo dia ela dá uma perguntada assim, e aí? A Carolina fala assim, e aí o que, mãe? Ela já sabe do que está falando. Né? Todo sogro põe um pouco de pressão assim, e aí, quando é que vão vir os netos e tal? Né? Abraão está doido para ter neto. Porque ele quer ter uma grande multidão. Ele chama pai exaltado antes, e agora chama pai de uma multidão de um filho só, ele está doido para ter filho. Mas a mulher não engravida, a mulher do filho dele, a nora dele. 20 anos depois, nascem os gêmeos. E ele fica mais, sabe quanto tempo para curtir esses gêmeos? 15 anos. Porque ele morre aos 175. Você está entendendo um pouco, porque, embora ele está falando da cidade lá em Hebreus, que ele morreu sem ver. Ele morreu morando em tendas, ele ainda habitava em tendas, porque ele não tinha um lugar fixo para morar, porque ele não tinha descendência para dar ainda. Então, ele morreu com a grande multidão formada de um filho e 2 netos. Dava para levar num Fusca, para passear no bosque, se ele quisesse. No bosque do Jequitibás. Mas a pergunta fica, porque Hebreus fala que ele viu. Hebreus fala que a promessa foi cumprida. Foi ou não foi? Foi. Ele não viu o cumprimento total da promessa. Ele viu só o comecinho. Se ele visse hoje, eu não sei se ele vê. Eu não sei qual é a relação que Abraão tem com o que acontece aqui hoje em dia. Mas se Abraão ressuscitasse hoje, ele ia falar assim, tudo isso de judeu nesse mundo? Ele ia até descobrir que tem também um monte de árabe, que é tudo o que ele fez lá com Ismael. Mas em relação à promessa, a promessa era de você vai ter filho que nem as estrelas. Imagine Abraão naquela noite. Devia ser muito escuro, não tinha luz elétrica. Ele sai naquela noite escura e Deus fala assim, veja aí as estrelas. Começa a contar. E Abraão tenta. É tudo imaginação tosca da minha parte. Ele começa, 1, 2, 3, 50. Perdeu a conta, não consegue. Vai começar de novo, Deus. Começa de novo. Não dá. Porque Deus estava dizendo, né? Conte porque você vai saber. Você não tem como contar. Ele nem sabia, naquela época ninguém sabia disso, que aquilo que ele estava vendo era uma ínfima parte do que existe de estrela. Ou seja, Deus está dizendo, é infinito. Não dá para contar. Mas o processo de Deus o levou a ver apenas 3 estrelinhas, talvez as 3 Marias. Aquela dá para contar. 1, 2, 3. Acabou. Não acabou para Deus. Porque o Deus que o chamou é o eterno. Por isso que ele não precisa pôr data. Você precisa de data, eu preciso. Deus não precisa.
Deus não está condicionado ao tempo como nós estamos. Nós precisamos disso, Deus não. Agora, eu sei o que você está pensando, porque eu também estou pensando a mesma coisa. Mesmo sabendo de tudo isso, não é fácil esperar. Não é fácil. Então eu quero concluir com 3 lições que nós temos ali no livro, na carta aos Romanos que a gente leu. Do que você pode fazer enquanto você espera o Senhor. Ou seja, enquanto você espera o Senhor agir, enquanto você espera pelo Senhor. Porque enquanto você espera o Senhor agir, primeira coisa, você pode tirar os olhos das circunstâncias. Elas não são determinantes, elas não interessam, elas não importam para o cumprimento. Lógico que elas importam. Nossa história não pode ser descartada. O que a gente vive, o contexto em que a gente vive é real, é evidente que conta. Mas para o cumprimento da promessa, as circunstâncias não têm a menor diferença. Deus não precisa de uma mulher fértil para gerar filhos. Porque Deus criou Adão e Eva sem nenhuma participação deles. E se você não acredita nisso, você vai ter mais dificuldade ainda de acreditar na ressurreição. Porque Deus vai fazer com que os corpos dos que dormiram em Cristo, aliás, todos vão ressuscitar, não só os em Cristo, mas os que dormiram em Cristo vão ressuscitar com corpos gloriosos. Onde esses corpos estão? Decompostos, esparramados. E Deus vai fazer. Deus não precisa da barriga de uma mulher para gerar filho. Deus não precisa de nada para fazer o que Ele quer. Então, as circunstâncias não vão impedir o agir de Deus. Enquanto você espera, é bom que você tire os olhos das circunstâncias. Lembra daquele cântico que a gente usava nos anos 80 e 90? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista. É por isso que eu posso ser alegre. Se eu olhar as circunstâncias, se eu olhar quais são as previsões, se eu olhar, olha, se você quer viver feliz, não olhe esses reportes de economistas. Você vai ficar deprimido. Só tem coisa terrível para o próximo ano. E dependendo do que acontecer esse ano, ainda vai ser mais terrível ainda. Quem lê, entenda, ou quem ouça, entenda. Não importa. Nós não precisamos, porque nós não dependemos, nós não confiamos nas circunstâncias, nós confiamos em Deus. Segunda coisa, enquanto você espera pelo Senhor, você recebe forças novas. Abraão não tinha mais força física, não preciso dar os detalhes, você deve imaginar o que estou dizendo. Mas Deus não precisa. Se Deus não precisa da barriga de uma mulher, se Deus não precisa do óvulo feminino, Ele também não precisa do espermatozoide masculino, não. Ele usou. Foi o processo natural, mas absolutamente sobrenatural. Dá para entender, não? Abraão e Sara tiveram um filho do jeito que todo mundo tem filho. Ele coabitou com sua mulher, ela engravidou. Só que ele tinha 99 anos. Ele era impotente fisicamente e ela era estéril. Ou seja, Deus usou um processo natural de uma forma sobrenatural. As forças de que você precisa não virão da sua terapia, não virão do seu coach, não virão nem da oração forte que aquela vizinha faz. As forças de que você precisa virão do El Shaddai, do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. E a última coisa, se você está esperando, enquanto você está esperando Deus agir, você vê Deus cumprindo suas promessas. Não há promessa de Deus que fique sem cumprimento. Nunca houve. Ainda tem algumas que nós esperamos. Elas vão se cumprir. O processo não é simples, não é fácil, mas ele é necessário. O título de pai da fé já tem dono. Você não vai ser o próximo, provavelmente. Mas você pode ser alguém melhor do que você era 25 anos atrás. Você pode terminar a sua carreira, se você deixar que Deus trabalhe o processo, muito melhor do que você começou. Que Deus nos abençoe e nos anime com a sua palavra.